Você já se perguntou como uma igreja pode enfrentar tantas perseguições e continuar firme? A história da igreja de Esmirna nos mostra que essa igreja, mesmo perseguida, mesmo provada, conseguiu ser perseverante na sua fé. Nesse vídeo veremos muitas informações e lições valiosas sobre a igreja e cidade de Esmirna. Então, vem comigo nesse vídeo. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alan, eu estou aqui para trazer mais um vídeo de estudo bíblico para vocês. Vamos dar continuidade à série que começamos no vídeo passado, que é uma série de estudos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Então nesse vídeo nós vamos trazer o segundo estudo sobre a igreja perseguida de Esmirna. Eu quero aproveitar esse comecinho para pedir perdão para você que estava esperando vídeos novos. Já tem um tempo que a gente não trouxe vídeos novos aqui para o canal, devido à correria, o trabalho do dia a dia e também uma gripe que me agarrou e não queria me soltar por nada. Então, devido a isso, a gente foi prolongando o envio de vídeos para o canal e a gente acabou ficando um mês e alguma coisa sem trazer novos conteúdos aqui. Mas voltamos com tudo e vamos postar esse vídeo hoje. Semana que vem tem mais, vamos dar continuidade a essa série. Se você quer acompanhar essa série, quer acompanhar a nossa jornada aqui dentro do YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal, porque você vai ser abençoado através de conteúdo relevante, inspirador aqui, onde aprendemos sobre a palavra de Deus. Então, não perde tempo, clica aí e vamos continuar o vídeo. A cidade de Esmirna. Esmirna, do latim, significa mirra, uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia, que foi fundada no ano 1000 a.C. como uma colônia grega. No ano 600 a.C., os lídios invadiram Esmirna e a destruíram por completo. No ano 200 a.C., Esmirna foi reconstruída por Lisímaco, que tornou Esmirna a cidade mais bela da Ásia Menor. Essa cidade reconstruída é a cidade do tempo em que a carta para a igreja de Esmirna foi escrita. E essa cidade não era apenas bela, mas também era uma cidade muito importante, já que era uma cidade comercial, uma cidade portuária, onde havia ali o principal porto da Ásia Menor. Essa cidade era localizada a aproximadamente 55 quilômetros de Éfeso. Então, era uma cidade que havia ali um grande movimento, uma grande circulação de pessoas, sendo assim um bom lugar para a pregação do Evangelho, para divulgar, disseminar a palavra de Deus ali. Porém, essa cidade, como as demais outras cidades, foi uma cidade extremamente difícil para os cristãos, já que essa cidade também tinha os seus próprios deuses, as suas próprias divindades, que eram vários. Haviam ali templos dedicados a Zeus, a Apolo, a Cibeles, a Afrodite, a Esculápio. Ou no ano 159 a.C., já havia o templo dedicado à deusa Roma. No ano 26 depois de Cristo, foi construído um templo ao imperador Tibério. Então essa cidade também era uma cidade que adorava, que tinha um culto ao imperador. Tudo começou com Domiciano, o imperador Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Ele se auto-intitulou Deus e considerou as pessoas que não adorassem a ele como pessoas fora da lei, pessoas rebeldes, e eram punidas, castigadas, açoitadas e até mortas. Então, era uma situação extremamente difícil para os cristãos viver ou pregar um único Deus num ambiente onde haviam tantos outros deuses e também havia um culto a um homem, a uma pessoa. Então, foi uma cidade extremamente difícil para os cristãos. Há quem diga que Esmirna foi a cidade mais perigosa para os cristãos. O destinatário dessa carta. Apocalipse capítulo 2, versículo 8.
E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O nome A Carta para a Igreja de Esmirna já nos deixa muito claro que a carta foi enviada para a igreja de Esmirna. Mas o versículo que acabamos de ler concorda que Deus, ele fala ao anjo da igreja que está em Esmirna. Então, o destinatário dessa carta, além de ser a igreja de Esmirna em si, também era ao anjo da igreja. E eu quero ressaltar isso daqui, porque os intérpretes divergem entre três interpretações diferentes. Alguns dizem que eram anjos sobrenaturais, espirituais, enviados para levar a mensagem para cada igreja. A segunda interpretam que eram anjos da guarda, anjos respectivamente para cada igreja. E a terceira interpretação é que esses anjos se referem aos pastores de cada igreja. Seja como for, o concílio, a concordância que existe é que as cartas foram escritas para as suas respectivas igrejas e contém lições para a igreja, não só para aquela igreja naquele tempo, mas para a igreja em todas as épocas e em todo o mundo. Então essa carta não foi escrita só para a igreja de Esmirna. Contém informações, lições para a igreja de Esmirna e também contém lições, informações para as nossas vidas, para as igrejas nos dias de hoje. O remetente desta carta, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A segunda parte do versículo 8 vai deixar muito bem claro quem está enviando a carta. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Exatamente, a carta está com o nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João, nesse momento, na ilha de Patmos, está tendo uma visão do Jesus Cristo glorificado. E é justamente o Jesus Cristo glorificado, poderoso, tremendo, que é descrito no capítulo 1 de Apocalipse, que está enviando esta carta para a igreja de Esmirna. Conteúdo da carta. Primeira coisa que vamos analisar aqui no conteúdo da carta é a situação atual da igreja de Esmirna, que é descrita no versículo 9. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Com a leitura desse versículo, podemos ver que Jesus mostra para a igreja que conhece as suas obras, conhece a sua tribulação. Entendemos que a igreja de Esmirna, mesmo sendo uma igreja perseguida, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que realizava a missão, realizava a obra de Deus naquela cidade em meio à perseguição. E que também conhecia a tribulação e a prova que essa igreja passava. Até citam aqueles que se dizem judeus, mas são sinagogas de Satanás. Porque a igreja realmente era perseguida por fiéis de divindades pagãs, que adoravam outros deuses. Mas se tem um grupo de pessoas que mais denunciava, mais humilhava, mais prejudicava os cristãos,
eram os judeus. Eles queriam pôr um fim, não deixar o cristianismo, o nome de Jesus, o evangelho de Jesus ser pregado. Eles tentavam impedir ao máximo. Então os judeus que estavam ali, eles denunciavam para os romanos, para os fiéis de divindades pagãs, denunciavam os cristãos e assim tornavam a vida deles mais difícil. E também Jesus reconhece a pobreza da igreja e depois fala que tu és rico. Porque a igreja, na verdade, ela era pobre de dinheiro, de posses materiais. Não porque não trabalhavam, mas porque seus bens eram tomados, eram roubados, eram confiscados, tudo porque pregavam e confessavam o nome de Jesus. Mas, pelo contrário, eles eram ricos espiritualmente, ricos de fé, ricos em amor, ricos da presença de Deus na vida deles. E é isso que é importante. Então essa era a situação atual da igreja. Um povo perseguido, um povo pobre, um povo onde as pessoas tomavam seus bens, confiscavam os seus bens, uma situação extremamente difícil. Nessa carta também havia avisos inquietantes, avisos perturbadores. Vamos ver o versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Avisos inquietantes por quê? Porque para uma igreja perseguida, para uma igreja provada já, Jesus alerta que teria provações futuras, onde mostra que o diabo lançaria muitos deles nas prisões. Já era perseguida, já era uma igreja provada, e havia avisos de mais provação, de mais perseguição. E afirma que tereis uma perseguição de 10 dias. Essa perseguição de 10 dias não quer dizer exatamente que a perseguição duraria 10 dias. Pode ser que a afirmação seja essa, mas também isso entendemos não apenas que a perseguição iria durar 10 dias, mas que a perseguição teria tempo determinado para começar e para acabar, que a perseguição não iria perdurar para sempre. Era essa o que Jesus queria que a igreja entendesse. Mas era uma igreja que, mesmo perseguida, seria mais perseguida ainda. Mas além de perseguição, outro conteúdo dessa carta que eu quero destacar aqui, que é as promessas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 e 11. A última parte do versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O nosso Senhor afirma para a igreja perseguida: ser fiel até a morte, e ganhará a coroa da vida. Jesus ele conhecia muito bem a cidade e a sua igreja, os costumes, a tradição daquela época e também a sua igreja. Porque havia aqui em Esmirna, na cidade de Esmirna, um estádio esportivo onde eram realizados jogos competitivos, onde se reuniam competidores do mundo todo. E eles competiam pela coroa de louros. Aquele que ganhasse receberia a coroa de louros, aquela coroa muito interessante que a gente vê nos filmes gregos. E para a igreja, Jesus afirma, dentro desse contexto de que a cidade vivia, que aquele que vencer, que ser fiel até a morte, não receberia uma coroa de louros, uma coroa terrena, uma honra terrena, mas receberia uma coroa de vida, uma coroa de graça, uma coroa de glória. Essa foi a primeira promessa.
a promessa de uma coroa de vida, uma coroa de glória. E a segunda promessa é que não receberia o dano da segunda morte. A segunda morte seria a condenação da alma do indivíduo. Então, aquele que permanecer fiel até a morte, o Senhor garante que não será condenado, mas que seria salvo. Pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. Eu te espero aqui no próximo vídeo, na continuação dessa série. Aqui é um canal onde vamos aprender sobre a Palavra de Deus e também você pode compartilhar os seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. Se você deseja adicionar algum conhecimento, algum comentário a respeito do tema desse vídeo ou até mesmo do tema dos próximos vídeos, dos vídeos que já tem aqui no canal, fique à vontade, eu irei ler o seu comentário com muito carinho. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Grande abraço!